O que é destaque nesta edição? No pós-pandemia, cresce a receita tributária do estado. Exportações do Amazonas aumentaram mais de 43% em julho. Amazonas ultrapassa 103 mil pessoas recuperadas da Covid-19. Petrobras reduz preço do diesel e da gasolina a partir desta quinta-feira. Governo edita medida provisória que prorroga o auxílio emergencial de R$ 300 até o final do ano. Bolsonaro envia ao Congresso proposta de reforma administrativa. Grupo armado invade velório no México, mata 8 e fere 14 pessoas. Ataque suicida em campo de refugiado deixa 7 mortos e 14 feridos em Camarões. Corpo de homem é encontrado dentro de bueiro em conjunto residencial da Zona Sul. Homem morre após cair com carro em barranco na comunidade Braga Mendes. Rapaz de 16 anos é morto a tiros na Cidade de Deus. O Jornal da Manhã, 71 anos no ar, começa agora. Previsão do tempo. O dia fica com poucas nuvens, a parcialmente nublado e com temperatura máxima de 33 graus. Fala o centro gestor e operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Clima Tempo diz que a probabilidade de chover 8 milímetros em áreas isoladas é de 90%. A umidade do ar está em 74%. Os ventos estão calmos com 9 km/h de velocidade. É quinta-feira, 3 de setembro. Dia de São Gregório Magno. É também o dia da Guarda Civil, dia das organizações populares e o dia do biólogo. Chegamos aos 246 dias do ano e faltam 120 para terminar 2020. Esta é a edição 84.827 do Jornal da Manhã. O Rio Negro desceu mais 16 centímetros. Na leitura de ontem, no porto de Manaus, seu nível em relação ao mar estava em 24 metros e 51 centímetros. A vazante chegava aos 4 metros e 1 centímetro. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagem. Fatos marcantes da história. 1866, tropas brasileiras tomam Forte Paraguaio de Curuzu. 1930, a capital da Paraíba passa a se chamar João Pessoa. 1939, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha nazista. 1943, invasão da Itália pelos aliados da Segunda Guerra Mundial. 1989, queda do voo 254 da Varg na selva amazônica. 2004, termina o cerco à escola de Beslan em Ossétia do Norte, na Rússia, com pelo menos 334 mortos, a maioria delas crianças. 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Sonoplaza Hernandes Sampaio e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia PC, bom dia você amigo ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, como é que está o tempo nesse instante onde você está? Nublado, Paulo, está nublado. Nós estamos nesse momento, a unidade externa do Jornal da Manhã, aqui bem na frente do pronto-socorro Platão Araújo, aqui é a Avenida Grande Circular, no coração da zona leste da cidade. Antes, porém, Paulo, nós já estivemos também na zona norte, na oportunidade que estivemos no Instituto Médico Legal. Tanto a zona norte quanto a zona leste apresenta aí, Paulo, um tempo nublado nesse momento. Pellegrini, o Jornal da Manhã denunciava ontem aqui um guarda municipal que estava completamente embriagado no Terminal 3 e que agrediu com palavrões uma senhora e gritava ali para todas as pessoas que passavam. E o que aconteceu? A Prefeitura de Manaus, por meio da Casa Militar, que coordena a Guarda Municipal, informou que ainda ontem o servidor foi afastado, apresentando-se na sede do órgão para acompanhamento psicológico. Então, uma providência foi tomada. Se ele tem problemas psicológicos, que se trate e depois volte a trabalhar e, naturalmente, que volte sem causar problemas a ninguém, não é, Pellegrini? Ou seja, Paulo, que não se empurre mais na cachaça, que não fique mais embriagado e vá ofender as pessoas, né? Não é um problema, tomara que ele consiga se recuperar, consiga voltar ao trabalho e que volte trabalhando tranquilamente, sem causar transtorno para ninguém. Pellegrini, um garoto de 16 anos, um adolescente de 16 anos foi executado na Cidade de Deus. Já se tem mais informações sobre essa morte, Pellegrini? Pois é, Paulo, né? Esse garoto de 16 anos foi assassinado lá com vários tiros, Paulo.
Nós estamos em busca de mais informações em relação ao caso. Se sabe ainda, Paulo, que esse rapaz foi assassinado e morreu na hora, não teve nem tempo de ser levado a uma unidade de saúde para que pudesse tentar salvá-lo. Ele acabou morrendo na hora devido à gravidade dos ferimentos, devido ao grande número de tiros que ele levou, Paulo. Pois é, a motivação não se sabe. Noticiário policial, mais informações dessa morte que deu-se no bairro Cidade de Deus. Um homem de 62 anos morreu após cair com seu carro em um barranco na comunidade Braga Mendes. Uma outra pessoa saiu feliz da Peregrina e ele foi cuspido do carro, né? Pois é, Paulo, né? O carro caiu de uma ribanceira, né? O bairro Braga Mendes, para quem conhece, tem muito barranco, né? E o homem acabou perdendo o controle do veículo, que saiu rebolando o carro aí por esse barranco. Foi um acidente grave, um acidente feio, chamou a atenção de quem passava pelo local. O resultado, como você já colocou muito bem, uma pessoa morta, outra gravemente ferida. O corpo de um homem foi encontrado dentro de um bueiro em um conjunto residencial aqui na Zona Sul, não é, Pelegrini? Pois é, Paulo, traz a mim, e já em avançado estado de decomposição, viu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O corpo já estava inchado, o Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local, logo lá já deu para ver que o homem fora assassinado e não tinha nenhum documento que pudesse identificá-lo naquele momento, Paulo. Posteriormente, quando teve o bolso, né, verificado pelos profissionais, tanto da perícia quanto da delegacia especializada de homicídio e sequestro, acharam um boletim de ocorrência devido a ele ter perdido os documentos e R$59 no bolso. Ele foi levado para a sede do Instituto Médico Legal. Pelegrini vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo. Sem antes de interagir com nossos ouvintes, pessoal do ônibus alternativo, dos amarelinhos da Zona Leste, vamos lá, gente, dirigir tranquilo, dirigindo na boa, o pessoal lá do Batata, da lotação, aquele abraço, pessoal também para o Guerra do Corpo de Bombeiros, onde a gente manda aquele abraço que sempre está ligado conosco, o Coronel Andrei, e também para o pessoal lá da M070, pessoal de Manacapuru, Macena, Zeg-Deg, aquele abraço. Enfim, Paulo, todos os ouvintes do interior, muito obrigado pela audiência. Pelegrini, você falava em ônibus, eu me remeto agora a também lembrar aqui de que ontem aconteceu um assalto a um ônibus que transportava trabalhadores do distrito, não é, Pelegrini? O que aconteceu com esse bandido? Pois é, Paulo, esse ônibus também, esse bandido deu ruim para ele, né, Paulo Guerra? Acabou sendo pego, e nós tivemos também, Paulo, um cobrador do transporte coletivo foi agredido com uma pá. Rapaz, ele foi agredido com golpes de pá por criminosos. Isso foi no dia de ontem, que invadiram lá o terminal da empresa Via Verde, que fica lá no conjunto Atílio Andreasa, Paulo Guerra, lá no Atílio Andreasa, lá na estação dos ônibus lá, rapaz, chegaram lá com uma pá, e essas pá de pedreiro, sabe, Paulo, e bateram no cobrador durante um assalto, ali que fica o terminal das linhas 611 e 614. Duas pás, Pelegrini, a propósito. Pois é, tinha para tudo quanto era gosto, uma do bico fino e a outra do bico largo, né, Paulo Guerra? Tá bom, Pelegrini, até daqui a pouco. É contigo. 5:56 em Manaus. Equipes da Unidade Gestora de Projetos Especiais, o GPE, e do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, Prosamin, ambas do Estado, realizaram nesta quarta-feira a remoção de construções irregulares no Parque Residencial Cachoeirinha, localizado entre a rua Alameda Vitória e o Igarapé do 40. As 14 construções irregulares do residencial que foram retiradas tiveram suas remoções autorizadas pelos proprietários. Foram retiradas cercas, depósitos comerciais, garagens e uma fábrica de gesso. Prossegue a recuperação de estradas vicinais em Iranduba. A Prefeitura de Iranduba está aproveitando o período de verão para recuperar as estradas vicinais que dão acesso às comunidades da zona rural. Mais de 130 quilômetros de ramais já receberam melhorias, segundo informou ontem o secretário de Produção do município, Jerônimo Salles, durante reunião com o prefeito Francisco Gomes. O prefeito Chico Doido tem trabalhado incansavelmente, tem feito um trabalho exemplar, né, onde tem patrulhas mecânicas compostas com motoniveladora, rolo compactador, pá mecânica, caçambas, pipas, que tem feito um trabalho de qualidade. Só quem ganha com isso são os comunitários e cada produtor rural
que vai ter um acesso por seu ir e vir para escoar os seus produtos. Por sua vez, o prefeito Francisco Gomes informou que 2 equipes da prefeitura estão trabalhando nos ramais. O prefeito também anunciou que no dia de hoje, outras 2 localidades começam a ser contempladas com os serviços de terraplanagem. Amanhã, as máquinas que estão no assentamento do Inca, no Caldeirão, tá indo pro Jandira para começar a estrada da Vaz no Jandira. E a que tá no 19, minha gente, tá indo pro ramal do Pupunhal para fazer a estrada da Vaz também lá na estrada do Pupunhal, lá embaixo. Consegui montar 2 frentes de trabalho e graças a Deus estamos produzindo bem, né? Com a graça de Deus, nesses últimos 4 meses de trabalho, eu quero deixar os ramais tudo pronto do município de Iranduba. Tudo quanto for ramal, nós vamos sim tentar organizar para deixar melhor para o povo ir e vir do município de Iranduba. Nós temos uma programação e vamos cumprir ela. Apronta o café pro Chico Doido que ele tá chegando em qualquer hora, minha gente. A prefeitura de Iranduba também recuperou ramais como Laguinho, beneficiando as comunidades Ouro Verde e Monte Negro, ainda os ramais São Francisco e São Sebastião do quilômetro 6, Pique Bela Vista, entre outros. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 5h59 em Manaus. Eduardo, aqui uma notícia internacional. Navio com mais de 40 pessoas e quase 6.000 vacas afunda perto do Japão. A embarcação tinha emitido um pedido de socorro em meio a um tufão que atinge a costa oeste japonesa. Um navio com 43 tripulantes, 5.800 vacas naufragou após emitir o pedido de socorro em meio à tempestade. Os interessados em concorrer às 200 vagas do curso técnico em guia de turismo regional ofertado pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas têm até às 16 horas desta sexta-feira para solicitar a isenção da taxa de inscrição no valor de R$30. A Prefeitura de Manaus credencia até esta sexta-feira instituições de ensino particulares interessadas em ofertar bolsas de estudo junto aos programas de inclusão socioeducacional mantidos pelo município. As instituições privadas interessadas poderão oferecer bolsas de estudo integrais e parciais de 50% e 75% em cursos de graduação pelo Bolsa Universidade, especialização por meio do Bolsa Pós-Graduação e língua estrangeira por meio do Bolsa Idiomas. A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para o concurso do Corpo Auxiliar de Praças, o CAP, sendo destinadas para jovens de ambos os sexos com idade entre 18 a 25 anos no dia 1º de janeiro do ano do curso. Os candidatos precisam ser brasileiros com ensino médio completo com curso técnico na área solicitada, entre outros requisitos descritos no referido edital. O período de inscrição será do dia 9 a 28 de setembro pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br com taxa de inscrição no valor de R$46. O concurso conta com 56 vagas para diferentes especializações técnicas. Contabilidade 8, enfermagem 5, estatística 5, gráfica 4, marcenaria 4, mecânica 4, metalurgia 4, meteorologia 4, motores 4, processamento de dados 4, química 4, eletrônica 3, geodésia e cartografia 3. Temos informações de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Depois de toda a burocracia e tantas idas e vindas, finalmente a comunidade do Arapapá, zona rural de Manacapuru, conquista a obra de maior importância para aquela comunidade. As obras da construção da ponte sobre o Lago Preto, que divide as 2 comunidades, São Raimundo e São Francisco, já iniciaram, acendendo assim a esperança dos comunitários que por anos esperam ansiosos. Almide Paula, representante da comunidade, um dos maiores incentivadores da construção da ponte, destaca a importância da obra para os comunitários. Verdade, Zegdeg, gratidão ao sentimento que toma conta de nós nesse momento por mais uma obra em nossa comunidade. Então, Arapapá hoje está em festa porque iniciou-se a obra da construção da ponte que vai ligar a comunidade de São Raimundo à comunidade de São Francisco e vice-versa. Então, o nosso povo, sem dúvida nenhuma, está recebendo mais uma importante conquista que vai potencializar o setor primário, garantindo o direito de ir e vir de todos os nossos irmãos, nossos concidadãos. Então, nosso muito obrigado ao nosso Deus e muito obrigado ao prefeito Beto, esse homem que tem um olhar carinhoso para com o povo do interior, e o Arapapá não é diferente. Então, essa ponte, sem dúvida nenhuma, é um divisor de águas no fortalecimento da produção rural.
Então, nosso muito obrigado mais uma vez ao prefeito Beto, que não mede esforços para socorrer o seu povo, a sua gente. Segundo a Minipala, a obra de quase R$1 milhão tem prazo de 60 dias para a entrega, acabando com o sofrimento do povo que enfrenta grandes dificuldades para atravessar o rio. De Manacapuru, segue para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. O Teatro Amazonas volta a receber o público em espetáculos com 50% da capacidade do patrimônio, segundo as orientações do decreto 42.550 do governo do estado. O espaço administrado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa oferecerá em setembro uma agenda de eventos com concertos, shows e exibição de um filme, além de visitas noturnas durante os ensaios dos corpos artísticos. O Teatro Amazonas continua adotando todos os protocolos para prevenir a transmissão da Covid-19 com totens de álcool em gel em pontos estratégicos, aferição de temperatura na entrada do espaço e limpeza e higienização do local. A saída do público após os eventos será realizada de forma imediata pelas portas laterais e frontais e não será permitida a permanência do público no hall. O Centro de Cultura Casarão de Ideias anuncia as produções locais, nacionais e internacionais que formarão a programação do 11º Festival Mova-se Solos, Duos e Trios. Ao todo, o evento recebeu 92 solicitações de artistas e grupos em diferentes categorias do certame. Vieram inscrições de 16 estados brasileiros e também 7 países ibero-americanos. O evento acontece em Manaus de 27 a 29 de novembro e traz grandes novidades além das apresentações presenciais. A programação ainda terá apresentações virtuais. Porém, as produções que participam no festival na forma presencial serão de grupos, artistas e companhias amazonenses. Desta forma, não haverá deslocamento de outros estados, já que estamos em período de distanciamento social causado pelo novo coronavírus. Professores ocupam o SEDUC em tentativa de reunião após novos casos de Covid em profissionais de educação. Eles denunciam falta de atenção às pessoas que tiveram contato com profissionais infectados e cobram por audiência com o secretário da pasta, Luiz Fabiano. A SEDUC informou que a disseminação do vírus não acontece no ambiente escolar devido às medidas de prevenção tomadas. Adultos de 20 a 49 anos têm até 31 do mês de outubro para serem vacinados contra o sarampo na rede de saúde do Amazonas. A imunização faz parte da campanha nacional de vacinação que foi prorrogada pelo Ministério da Saúde. Apenas 8,53% do público-alvo foi vacinado aqui no estado. Com revisão de óbitos antigos, o número de mortes por Covid-19 no Amazonas salta para 3.819. Boletim desta quarta-feira aponta que 4 mortes ocorreram nas últimas 24 horas e outras 146 foram reclassificadas para a doença. O número de casos confirmados passa de 121 mil. O número de recuperados da doença subiu para 103.315. Em entrevista à noite passada, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que também comanda o Conselho Nacional da Amazônia Legal, falou sobre os desafios de atrair investimentos para a região e as metas do governo para a gestão ambiental. Segundo Mourão, não há como dissociar o modelo de negócios que o governo pretende implementar, chamado de bioeconomia, da meta de sustentabilidade para as atividades econômicas dos povos amazônicos. Mourão acredita que parte da solução para uma atividade econômica sadia na Amazônia seja a assistência técnica rural com educação adequada e tecnologia tecnologicamente avançada. Ele acendeu o alerta contra os incêndios na Amazônia. E fez um apelo para que as pessoas evitem as queimadas na região. O deputado Sinésio Campos, do PT, presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento da Assembleia Legislativa, manifestou satisfação pela aprovação do projeto 6.407/2013, que muda as regras do mercado de gás natural no Brasil. Segundo o parlamentar, o texto facilita a entrada de novos agentes no mercado e dá segurança jurídica para a quebra do monopólio que deve baratear o gás natural. Índios e quilombolas beneficiados pelo programa Bolsa Permanência, que assegura a participação de estudantes em situação de vulnerabilidade no ensino superior,
não poderão ter o auxílio cortado durante o período de calamidade pública. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, conseguiu nesta quarta-feira a inclusão do programa em projeto que proíbe o corte de bolsas de estudo, pesquisa e docência durante a calamidade pública. Aprovado pelo Senado, o projeto de autoria do senador Jaime Campos, democrata do Mato Grosso, segue agora para a Câmara dos Deputados. O deputado Álvaro Campelo voltou a pedir providências da tribuna da Assembleia Legislativa referentes a denúncias de má prestação dos serviços bancários no interior do estado. O parlamentar relatou que aproximadamente 350 famílias aprovadas no auxílio emergencial do governo em Carauari estão impossibilitadas de receber o benefício após terem suas contas digitais bloqueadas pela Caixa Econômica Federal. Segundo o Álvaro, o desbloqueio dessas contas encontra-se travado, uma vez que Carauari não possui agência da Caixa Econômica Federal. O deputado estadual João Luiz, do Republicanos, convocou a população amazonense na manhã de ontem a participar da consulta pública da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, sobre a proposta da Amazonas Energia de reajuste médio de 8,5% na tarifa de energia do estado. Para o parlamentar, a opinião dos consumidores amazonenses em relação à prestação de serviços da empresa vai contribuir e muito para barrar o aumento das contas de energia. A proposta de reajuste ficará sob consulta até o dia 9 de outubro no site da ANEEL. Como resultado do aprimoramento dos sistemas de controle de arrecadação promovido pelo governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas, a Cefaz-AM, o crescimento da receita tributária do Amazonas tem se mantido na retomada econômica do estado, após a fase mais aguda da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Em agosto, o crescimento nominal da arrecadação tributária em comparação com o mesmo mês do ano passado foi de 6,07%. Já o crescimento real, isto é, quando se desconta a inflação no período, foi da ordem de 3,55%. Essa é a terceira alta consecutiva após as quedas de abril, menos 2,83%, e maio, menos 22,27% no período de maior impacto econômico da pandemia aqui em Manaus. A balança comercial do Amazonas apresentou em julho crescimento tanto nas importações quanto nas exportações do mercado local. As exportações aumentaram 43,20% na comparação com julho de 2019 e 14,70% em relação a junho de 2020. Os valores exportados somaram 80,10 milhões de dólares. Polícia. O que aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Uma noite, madrugada relativamente tranquila em ocorrências de pronto-socorro. Paulo Guerra, para você ter uma ideia, no pronto-socorro 28 de agosto, o plantão foi bem tranquilo, com apenas 2 pessoas que deram entrada vítima de acidente de trânsito. No pronto-socorro João Lúcio, aí já é zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Esse atropelamento aconteceu no bairro do Coroado. Era por volta de 19h15, era noite de ontem. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de queda de árvore. Aconteceu por volta das 20h30 da noite de ontem. Um homem de 50 anos resolveu subir no abacateiro. Quando chegou lá em cima, Paulo Guerra, o galho quebrou e ele saiu se espatifando, se arrebentando na queda, se batendo nos galhos e se esborrachou no chão. Ele deu entrada no pronto-socorro entre a vida e a morte. Vítima de queda de rede. Um homem de 58 anos de idade caiu de uma rede e ficou completamente quebrado. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Ele está com dificuldade de andar e as informações dão conta de quem cortou a corda da rede dele foi a própria sogra. A própria sogra foi quem cortou o punho da rede desse homem. Tem que ter cuidado, Paulo Guerra, que as informações dão conta de que a sogra trata-se de uma cangaceira, trata-se de uma mulher que é muito violenta. Esse fato deu-se, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, no Careiro da Várzea. Ou melhor, no Careiro Castanho.
E mais, pronto socorro Platão Araújo. O homem deu entrada vítima de peças dadas pelo corpo. As informações dão conta de que a costa do homem está completamente ticada e tudo deu-se com uma briga entre parentes. Parentes estavam reunidos e um deles, esse que levou a peçadada, é usuário de droga. Foi roubar lá o pessoal. Os próprios parentes deram-lhe uma verdadeira pisa. Isso aconteceu na invasão que tem ali no Distrito 2, uma das maiores de Manaus. Foi lá dentro que deu-se essa questão aí para o Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, de agressão física e de peçadadas espalhadas pelo corpo. De polícia, um cobrador de ônibus levou a pisa, foi agredido por criminosos ontem. Eles invadiram o terminal, os criminosos invadiram o terminal da empresa Via Verde, que fica localizada ali no conjunto Atílio Andreasa. Quem anda ali pelo Atílio Andreasa, cuidado com a pasada nas costas. Muito cuidado com a pá. Os bandidos usaram duas pá, né? A primeira pá, aquela do bico fino, a outra do bico quadrado. Rapaz, a lapada comeram na costa do cobrador. O caso foi registrado no primeiro DIP, que deve estar apurando o caso e com certeza vai chegar até os criminosos. O venezuelano, o preguiçoso José Gregório, de 22 anos, foi preso, Paulo Guerra, pelo crime de tráfico de drogas. O imigrante, o José, comercializava os entorpecentes em uma banca de bebidas na Avenida Lourenço Braga, a famosa rua ali da Feira Manaus Moderna, nas proximidades do porto da Manaus Moderna. Conforme a polícia, o José Gregório, fingia ser vendedor ambulante para despistar os policiais. Dava uma de vender água por ali, água, minha conversa, estava vendendo, era droga, estava espalhando pó, estava distribuindo o cigarro do capeta ali na área da Manaus Moderna. Tem menina ali que nem gosta de uma fumaça, tudo usuário de incenso. Parece que ali naquela área de noite parece que todo mundo usa incenso. Fumaça sobe e sobe longe, meu amigo, ali na área da Manaus Moderna, e esse daí vendendo droga, tirando onda que estava vendendo as coisas e tal, que era ambulante. Conversa, e os policiais chegaram rapidamente, pessoal da 24ª SECOM, mais uma vez em um grande trabalho, retirando aí esses bandidos de circulação. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, era 2:30 da madrugada de hoje, quando um gravíssimo acidente de moto aconteceu na rua Palmeira do Miriti, lá na área do Quebra-Mola, ali perto do Campinho. 4 motos vinham em alta velocidade. Daí, Paulo Guerra, um deles não viu o quebra-mola e acabou caindo. E as outras motos que vinham atrás em alta velocidade também bateram e todos precisaram de atendimento médico. Para ter uma ideia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 3 viaturas do SAMU tiveram que ser deslocadas para o local para atender essa ocorrência devido a esse acidente de trânsito com moto. Um deles está gravemente ferido. Alta velocidade, falta de equipamento, fazendo barulho na rua. Aquele pessoal gosta de fazer graça no meio da madrugada. Tá aí. 4 deles foram hospitalizados e uma das motos está destruída. Aliás, das 4 motos, se juntar as 4 para montar uma, talvez não dê. Tudo moto velha, ali da área do bairro Nova Vitória. Um deles está no Bico do Urubu. Vai, não vai. Calculando aqui direitinho, acho daqui para 11:49, 48, ele deve partir desta para pior. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, atenção. Encontro macabro. Um corpo em avançado estado de decomposição
foi encontrado na Praça 14. Foi ontem lá na Praça 14. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, não se sabe ainda o verdadeiro motivo da morte desse homem. As informações dão conta de que ele pode ter sido assassinado e jogado no esgoto. Nenhuma identificação também que pudesse identificar a vítima. Ele aparentava ter entre 35 e 40 anos de idade e estava jogado no esgoto. Um garoto de apenas 16 anos de idade, um rapaz de apenas 16 anos de idade, foi barbaramente assassinado no bairro Cidade de Deus. Paulo Guerra, ouvintes do Jornal da Manhã, o corpo dava entrada no Instituto Médico Legal na madrugada de hoje, sem nenhuma identificação. O corpo foi levado pelo Instituto Médico Legal até a sede do IML. O Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local, lá na rua Cidade de Deus, bem como a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que tem o comando do delegado Paulo Martins, também estiveram no local. A polícia já está trabalhando, as primeiras linhas de investigação também já foram traçadas e é muito provável que nas próximas horas o autor do crime possa ser localizado e preso. Um violento acidente de trânsito ocorreu a noite passada. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro onde tem muita ribanceira, o bairro do Barranco, é o bairro Braga Mendes. Muito cuidado, tem que ter um motorista que andar por aquela área. E um dos motoristas acabou perdendo o controle de seu carro e acabou descendo a ribanceira com seu veículo. Ele rebolou pela ribanceira, capotou várias vezes e um dos homens, eram 2 homens dentro do carro, um acabou morrendo na hora, o outro ficou gravemente ferido. A ambulância do SAMU se deslocou até o local e levou o homem para o pronto-socorro Platão Araújo. Daí verificaram o outro já não tinha jeito, já não havia nada o que fazer, ele morreu na hora. Daí foi acionado o Instituto Médico Legal, que chegou na área e isolou ali naquela área toda. Daí chegou o Departamento de Perícia Técnica Científica e os primeiros procedimentos de perícia foram realizados lá mesmo no local, bem como os outros carros de polícia, lá da área, as outras viaturas da área também estavam dando cobertura nesse gravíssimo acidente ocorrido no bairro Braga Mendes. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 53 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte sobrevoou a cidade. O passarinho da morte passou na Praça 14, na Cidade de Deus e no bairro Braga Mendes. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. Vamos primeiramente aos números das loterias. Aqui na concurso 5.356 acumulou dezenas sorteadas 04, 13, 39, 54 e 80. A quadra saiu para 65 apostadores, cada um vai receber R$7.397,68. A Loto Fácil saiu para 2 apostadores e cada um vai receber R$1.617.835. Eles são de São Mateus, no Maranhão, e Presidente Epitácio, em São Paulo. Com 14 acertos, foram 408 apostas ganhadoras e cada uma recebe R$1.393,71. As dezenas da Loto Fácil no concurso 2027 foram estas: 01, 02, 03, 06, 07, 09, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24 e 25.
A Mega Sena no concurso 2.295 acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo concurso já é de 95 milhões. As dezenas sorteadas foram 06, 13, 26, 28, 35 e 41. 06, 13, 26, 28, 35 e 41. A quina saiu para 162 apostadores, cada um vai levar R$33.025,53. A quadra teve 9.693 ganhadores com premiação individual de R$788,51. Agora as notícias do esporte. Os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Fluminense 1, Atlético Goianiense também 1. Bahia 3, Flamengo 5. O técnico do Bahia caiu. Ceará 1, Fortaleza 0. Goiás 1, Corinthians 2. Botafogo 0, Curitiba também 0. Palmeiras 1, Internacional 1. Atlético Paranaense 1, Bragantino também 1. Santos 2, Vasco também 2. No início da decisão do Campeonato Paraense, o Paysandu saiu na frente ao derrotar o Clube do Remo por 2-1. O Campeonato Brasileiro tem 2 jogos nesta quinta-feira. Às 19 horas jogam Grêmio e Sport. Às 20 horas tem Atlético Mineiro e São Paulo. Últimas notícias. Bovespa fecha em queda, com alta forte de Pague Menos na estreia. Nesta quarta-feira, o Bovespa caiu 0,25% a 101.911 pontos. O dólar comercial encerrou o dia vendido a R$5,35. Os beneficiários nascidos em março receberão a quinta parcela do auxílio emergencial nesta sexta-feira. O depósito de R$600 ficará disponível na conta digital da Caixa para ser utilizado no pagamento de contas e compras pelo cartão virtual. Com o calendário denominado Ciclo 2, os beneficiários nascidos em março que ainda não receberam a primeira prestação também terão o valor depositado na conta digital. Aqueles que aguardam o pagamento da segunda ou da terceira parcela e nasceram no mês em questão também vão receber. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em uma videoconferência na manhã de ontem, afirmou que o crescimento do PIB e acredita que terá alta de 4% em 2021. Segundo ele, no final de setembro, o Brasil já terá um PIB positivo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulga hoje os dados de julho da produção industrial. Em junho, houve avanço de 8,9% na comparação com maio. O Banco Central colocou em circulação ontem uma nova cédula de R$200. Serão produzidas neste ano 450 milhões de unidades da nota, que se junta a outras 6 em uso no país. O lançamento da cédula tem por objetivo diminuir as transações feitas com dinheiro vivo, economizando com impressão de papel moeda. Ao mesmo tempo, contudo, a nova quantia suscita dúvidas sobre sua liquidez. Haverá enorme dificuldade de fazer troco, em especial para compras em comércios menores. O governo federal editou medida provisória que prorroga o auxílio emergencial até o final deste ano. O valor da parcela do benefício foi reduzido de R$600 para R$300. A medida provisória foi publicada na edição na madrugada de hoje no Diário Oficial da União. Serão 4 parcelas de R$300 até 31 de dezembro. E atenção, esta medida provisória de Bolsonaro limita a quantidade de benefícios por família e proíbe que presos em regime fechado, morador no exterior e alguns dependentes recebam valor, entre outras restrições. 6h40 em Manaus. A Câmara dos Vereadores vota nesta quinta-feira o pedido para abrir um processo de impeachment contra o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB. A denúncia feita à casa é fundamentada na revelação no RJ2 sobre a existência de Guardiões do Crivella. Guardiões do Crivella, grupo em aplicativo de conversas criado para frear o trabalho de jornalistas e impedir denúncias da população sobre a situação precária da saúde municipal. A votação é por maioria simples. E a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu manter 14 votos a 1 Wilson Witzel, PSC do Rio de Janeiro, afastado do cargo de governador do Rio por suspeitas de corrupção. Ele é investigado por supostas irregularidades e desvios em recursos da saúde no Rio de Janeiro. Witzel nega as acusações. Ministros citaram indícios de vazamento e documentos rasgados. 7 procuradores da República da Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo pediram desligamento coletivo ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O grupo argumentou incompatibilidades insolúveis com a atuação da Procuradora Viviane de Oliveira
Martinez. O ex-assessor parlamentar do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, presta novo depoimento ao Ministério Público Federal hoje sobre a suspeita de vazamento da Operação Furna da Onça, deflagrada pela Polícia Federal em 2018. Sua filha Natália também será ouvida. O país registrou 1.218 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 123.899 óbitos. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 878 óbitos. Já são 4.001.422 brasileiros com o novo coronavírus desde o começo da pandemia. A polícia matou, mas também morreu mais no primeiro semestre deste ano no país, mostra o monitor da violência. Números reforçam tendência de alta generalizada de assassinatos no Brasil. Foram mais de 3.100 vítimas de ações policiais e 102 agentes mortos. A Petrobras informou nesta quarta-feira que reduzirá o preço do diesel em 6% e da gasolina em 3% a partir de hoje, após consecutivas altas aplicadas nos valores dos combustíveis em suas refinarias. A redução do diesel, combustível mais consumido do país, ocorrerá após 7 altas seguidas no valor do produto. A gasolina terá queda após 2 altas consecutivas, com os últimos reajustes promovidos em 21 de agosto. No fim de agosto, a Petrobras aumentou os preços médios do diesel em 5% e o da gasolina em 6% em suas refinarias. Em relatório entregues ao STF, o Supremo Tribunal Federal, nesta quarta-feira, a Polícia Federal incluiu uma troca de mensagens inédita por telefone entre Jair Bolsonaro e o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, no qual o presidente disse que os ministros que contrariam o presidente devem se demitir, sugerindo que era o caso do ex-juiz federal. Na tarde do último dia 12 de abril, segundo o relatório da Polícia Federal, Bolsonaro encaminhou para Moro a cópia de uma reportagem publicada pelo jornal Valor Econômico, na qual o então ministro aparece dizendo que a polícia poderia impor coercitivamente medidas de isolamento social e quarentena na crise do novo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional a proposta do governo para a reforma administrativa. A mensagem foi publicada na edição da madrugada desta quinta-feira do Diário Oficial da União. Não há ainda detalhes sobre as mudanças previstas no projeto. A grande maioria dos líderes mundiais planeja discussão por meio de gravações de vídeo na Assembleia Geral da ONU, que será realizada neste mês, de acordo com a primeira lista divulgada pela organização, que inclui os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping. Apesar do novo formato, as Nações Unidas planejam respeitar as tradições, como a de que o Brasil abre a sessão. Portanto, no próximo dia 22, o discurso do presidente Jair Bolsonaro será o primeiro entre os representantes nacionais, após pronunciamento do secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, e do novo presidente da Assembleia, Volkan Bozkır, da Turquia. O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quarta-feira que, se for eleito, considerará os imigrantes venezuelanos o status de proteção temporários e reverterá a política do presidente Donald Trump, que considera danosas para os cubanos. Biden disse em entrevista ao canal NBC que a política de Trump em relação à Venezuela é um fracasso abjeto e criticou o mandatário por se negar a ampliar o TPS aos venezuelanos, o que agrava as condições em que eles se encontram. E o governo Trump esnoba mais uma vez o multirrealismo ao deixar os Estados Unidos de fora da coalizão de 170 países liderada pela Organização Mundial de Saúde para distribuir de forma igualitária as vacinas contra o coronavírus. O presidente americano põe na conta da Organização Mundial da Saúde o principal motivo para recusar a cooperação global. Os Estados Unidos não querem se ver limitados por organizações internacionais influenciadas pela corrupta OMS e pela China, conforme explicou Chuck Taylor, porta-voz da Casa Branca. Na ótica do governo americano, a decisão é até coerente, já que em julho o país se retirou formalmente da OMS sob críticas dos democratas. Um ataque suicida cometido na terça-feira contra uma aldeia que abrigava deslocados internos da região extremo norte do Camarões deixou 7 mortes e 14 feridos, informou nesta quarta-feira o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR. Atribuído pelas autoridades locais ao grupo jihadista nigeriano Boko Haram,
O ataque aconteceu na aldeia de Goldavi, onde cerca de 18 mil deslocados internos buscavam segurança ao longo dos últimos 7 anos. O incidente ocorreu um mês após 18 pessoas morrerem e 15 ficarem feridas em outro suposto ataque do Boko Haram contra o campo de refugiado de Niget-Shewer, na mesma região, no dia 2 de agosto. Homens armados invadiram um velório e um rapaz que havia morrido em um acidente de trânsito em Cuernavaca, no México. Matou 8 pessoas e feriu outras 14, segundo informações divulgadas hoje pela Procuradoria-Geral do Estado de Morelos. De acordo com as investigações da FGE, os autores do crime invadiram o velório por volta das 22 horas, meia-noite desta quarta-feira em Brasília, a bordo de vários veículos, dispararam longas sequências de tiros contra os presentes. Os principais jornais do país chegam às bancas hoje com estes destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro. Maioria da Corte Especial do STJ vota pelo afastamento de Witzel, 14-1. A Folha de São Paulo estampa. Procuradores da Lava Jato de São Paulo pedem demissão coletiva. O Estado de São Paulo. Reforma cria 2 grupos de servidores sem estabilidade e aumenta poder do presidente. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Lei sancionada por Bolsonaro prevê vacinação compulsória. Valor econômico. Receita abre programa de renegociação de dívidas com desconto de até 50%. Estado de Minas. Chamada de macaca, rainha do carnaval de BH quer justiça. Jornal do Comércio no Recife. Mais de 14 mil servidores estaduais e municipais em Pernambuco receberam um auxílio emergencial. Em Fortaleza, o Diário do Nordeste. Ex-PM e outros 3 suspeitos são presos por manter garotas em cárcere privado no Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Pelo segundo dia consecutivo, UTIs de Porto Alegre batem recorde de internações de pacientes com Covid. As edições impressas locais, o Jornal do Comércio. Black Friday brasileiro estimula negócios. Em tempo. Candidatos a prefeito podem gastar até 14 milhões. Estas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Noventa e seis.